Se você está aí com a sua Bíblia, meu querido irmão, hoje é o estudo bíblico, Palavra de Deus, e nós vamos abrir no livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo 11, vamos ao nosso estudo bíblico. Lucas, capítulo 11. Capítulo 11, versículo 5. Nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 13. Amém? Disse-lhes também: qual de vós, tendo um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou em minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe. Se ele respondendo de dentro disser: não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhes, por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós: pedir e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, abrir-se-vos-á. E qual é o pai de entre vós que, se o filho lhe pedir pão e lhe der uma pedra, e lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, saber dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Nós estamos vindo numa sequência de estudos sobre oração. Já falamos sobre a necessidade de oração, já falamos sobre os pedidos de oração, continuamos a falar de oração, e hoje nós vamos mostrar para os irmãos essa parábola, vamos falar um pouco dessa parábola. Aqui, a perseverança na oração, como nós temos o título aqui na minha Bíblia. Em algumas Bíblias tem o amigo importuno ou inoportuno. Você vai ter aí, né? Cada Bíblia tem um título para esse texto, mas o momento que Jesus ele conta essa parábola é justamente o momento seguinte da oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso que nós estudamos aí nas últimas 3 quartas-feiras. Nós falamos um pouco sobre a oração do Pai Nosso. Que oração maravilhosa é a oração do Pai Nosso. Oxalá as pessoas pudessem orar essa oração com fervor, entender que é uma oração modelo, e um modelo precioso deixado por Deus para nós. E hoje nós vamos estar falando essa parábola que Jesus ele contou depois de fazer a oração modelo, depois de ensinar os seus discípulos a oração modelo. Eu quero lembrar você, meu irmão, que no versículo 1, o que motivou toda esse ensino da oração, e também a parábola que vai vir a seguir, é um pedido, né? Veja aí no versículo 1 do capítulo 11, confere comigo. Aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou a seus discípulos. Olha que pedido maravilhoso, olha que pedido precioso. Um dos discípulos de Jesus, vendo Jesus orar, e Jesus estava terminando aquele momento de oração, então ele disse para Jesus: Senhor, nos ensina a orar. Ele está querendo aprender a orar. Que bom, que pedido maravilhoso esse. E Jesus ensinou. Depois de Jesus ensinar a oração, a nos fazer o pedido certo,
a ter o desejo pelas coisas corretas, a tratar da nossa alma através da oração, com o sentimento de perdão, com a dádiva do perdão, tentando tratar do nosso espírito, nos fazendo pedir, nos ensinando a pedir: livra-nos do mal, Senhor, não nos deixeis cair em tentação. Imediatamente o nosso Senhor, Ele conta essa parábola. Ele conta essa parábola e nós temos 3 personagens nesta parábola do amigo inoportuno. Nós temos aqui o primeiro pedinte, o segundo pedinte e o importunado. Na verdade, nós temos 2 pedintes e um importunado. E também poderia dizer assim: nós temos um pedinte, que é o primeiro, aí nós temos o importunado pelo primeiro, e depois nós temos o importunado pelo segundo. Então, de certa forma, são 3 personagens que nós vamos dar uma olhadinha nos 3 hoje, para ver o quê? O que nós podemos aprender através do Espírito Santo desta parábola. Então, eu daria um título para essa nossa breve mensagem de hoje, que vai ser rápida. A nossa mensagem de hoje é que não tenhas o seu Deus como um vizinho chato. Não veja o seu Deus como um vizinho chato. Então vamos aqui no versículo 5, Jesus diz o seguinte: disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e eu não tenho o que lhe apresentar. Veja que nós temos esse primeiro pedinte que faz a primeira chamada à meia-noite. Como assim, pastor? Nós temos um amigo que ele chega de viagem à meia-noite e ele bate na casa do seu amigo. Ele vai lá, ele precisa de pouso, ele precisa de descanso, ele precisa de pão. Então nós temos esse primeiro pedinte. Esse primeiro pedinte é esse viajante que está aqui no versículo 6, esse amigo que chega de repente na casa do outro amigo, precisando de pouso, de pão e de descanso. Ora, é estranho alguém chamar à meia-noite. É estranho. Se alguém bater palma na sua casa, à meia-noite, você vai ficar assustado. Eu ficaria assustado, fico, né? Se alguém bater palma lá, quem é? Seria um ladrão? Olha, dificilmente vai ser um ladrão, porque ladrão não bate palma para entrar, não é? Geralmente é alguém que está com fome, alguém desesperado, pode ser um bêbado, pode ser uma pessoa aí que tem alguma outra dependência, mas ele está batendo na porta da sua casa à meia-noite e geralmente a pessoa fica assustada numa situação dessa. Levamos um susto. Agora, lá no Oriente, lá em Israel, não era uma coisa tão incomum alguém resolver viajar de noite e não de dia. Por quê? Porque essa pessoa, ela evitaria o sol escaldante durante o dia, sol às vezes de mais de 40 graus, é um sol forte. Então viajaria à tardinha, andaria um bom bocado durante a noite, e quando cansasse as suas pernas, procuraria um vilarejo, procuraria uma casa, uma cidadezinha, ou uma grande cidade que seja, mas ele bateria na porta de alguém. Então, são situações que nós até temos no Velho Testamento, situações como esta, especialmente no livro de Juízes, né? Nós temos essa situação no livro de Juízes. O certo é que alguém bateu na porta de alguém pedindo esse pouso. Para ver, irmãos, que essa pessoa, ela bate à meia-noite porque ela precisa. Se ela não precisasse, ela não estaria batendo à meia-noite na porta daquela pessoa. O hospedeiro aqui, que é esse do versículo 5, que vai importunar aquele pai de família, o hospedeiro, segundo a palavra de Deus, ele era o responsável.
Se alguém batesse na porta da casa de um israelita lá naquele tempo, era meia-noite. Eu preciso do quê? Né? A pessoa vai precisar do quê? Vai precisar de descansar, vai precisar de um lugar para dormir, essa pessoa vai precisar de um lugar para lavar os pés, essa pessoa vai precisar de um lugar para comer. Repare que aqueles três viajantes, ou anjos, como alguém diz, né, chegaram até a tenda de Abraão, e ele foi logo pedindo que eles descansassem um pouco, lavando os seus pés e falando para Sara, faz uma comida para eles. A mesma coisa fez o Ló, quando esses homens, eles chegam em Sodoma. Ló, ele tem essa mesma condição prestativa, ele vai lá, ele quer fazer alguma coisa para as pessoas que chegam na sua casa. Então, o hospedeiro era responsável para dar descanso, para lavar o pé, para dar alimento, como fez Abraão. E a gente tem até aquela palavra, né, do Jó. O Jó, quando ele faz o inventário dele, no capítulo 31, ele fala muita coisa sobre a sua própria vida. E uma das coisas que ele fala lá é justamente dessa situação do hospedeiro. Eu vou ler aqui para vocês, no livro de Jó, no capítulo 31 e versículo 32. Olha o que ele lembrou. O estrangeiro não pernoitava na rua, pois as minhas portas sempre estiveram abertas ao viajante. Ele está dizendo aqui para Deus, ele faz um inventário conversando com Deus. Meu Deus, os viajantes, eles não pernoitavam nas ruas, porque as portas da minha casa estavam sempre abertas para ele. Então, aqui nós temos um camarada que está na sua casa, e à meia-noite alguém bate na porta da sua casa e pede pouso, ele pede um pão, ele pede descanso. Mas esse amigo que abre a porta e recebe aquele viajante, ele pode dar pouso, ele pode lavar os pés, mas ele não tem pão. Ele não tem pão. Não tem pão, assim, tem para ele, mas já comeram. E aí não tem para esse amigo que acabou de chegar. Por isso o versículo 5 diz assim: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães? A única coisa que esse amigo pode fazer é correr atrás de ajuda, porque ele não tem como ajudar totalmente aquele companheiro que pediu pouso, descanso e pão para ele. O que esse camarada vai fazer? Ele não tem o suficiente, então ele tem que procurar quem pode ajudar. Quem vai poder ajudar? E aí, isso não é curiosamente, mas propositalmente, eu estou falando errado essa palavra, mas já me corrigiram pela internet, tá? É propositalmente. Então, ele vai na casa de quem ele sabe que pode ajudar, ele sabe que naquela casa tem pão. E por isso ele bate à meia-noite naquela casa, porque ele sabe, aquele pai de família, ele tem pão, ele pode ajudar. Veja, esse camarada que foi importunado à meia-noite por um viajante, agora é ele quem importuna um pai de família, meia-noite, para pedir emprestado 3 pães. Há 2 formas de ver esse pedido. Primeiro é dizer assim, mas é muito cara de pau de uma pessoa bater à meia-noite na casa do outro. Parece que é muita cara de pau, mas não é não vejo assim. Eu vejo da segunda forma, né? Eu vejo que essa pessoa, ela quer tanto ajudar a outra pessoa, que ela se torna realmente uma pessoa inoportuna. Ela vai lá à meia-noite porque ela precisava muito fazer alguma coisa por uma outra alma, por um viajante desesperado também. Repare que esse segundo pedinte é diferente do primeiro. É importante a gente notar essa diferença. O primeiro pedinte é um necessitado. O segundo pedinte, ele também é um necessitado, mas ele é também um intercessor. Repare bem, ele é necessitado, mas ele também é
um intercessor. Não é ele que precisa de pão, porque ele já comeu pão com a sua família. Ele, como pai de família, podia estar deitado junto com os seus filhos, mas ele foi acordado. E aí ele tem uma pessoa que está com fome. Então, ele mesmo não está com fome. E se ele está na porta de outra pessoa para pedir alguma coisa, não é para ele, mas para aquele amigo que acabou de chegar. Então, ele é um pedinte, sim, ele é um pedinte. Só que ele é um pedinte intercessor, tá certo? Está ali para suprir uma necessidade alheia, correto? Então, eu vejo aqui nesses dois pedidos, nesses dois pedintes, a personificação de nós mesmos, o cristão em si, tá? Às vezes nós estamos na condição do primeiro pedinte, o grande necessitado. E às vezes nós estamos na condição do segundo pedinte, que é um também necessitado, mas uma pessoa que está para interceder por outra pessoa. Então esse primeiro pedinte, a gente vê ele como? É aquele que anda errante, né? Está ali errante no mundo, anda à noite, ou seja, num mundo de trevas. Ele está sujeito a perigos, a assaltos, a violência, a bestas feras. Ele precisa de um abrigo, um lugar para descanso, um abraço, um banho e principalmente ele precisa se alimentar. É uma pessoa completamente necessitada. Não é assim que nós nos chegamos a Deus? Não é assim que nós nos chegamos a Deus tão necessitados, vindo errantes no mundo de trevas, com essa poeira mundana, sujos deste mundo, precisando de um abrigo, de uma casa, precisando de um descanso, precisando de pão, precisando do pão da vida. Estávamos sujeitos a perigos, a assaltos, a violência. Não que nós não estamos hoje, mas aí nós chegamos e batemos na porta de um amigo. Esse amigo é Jesus. Que bateu nessa porta, essa porta é Jesus. Não só o amigo tem uma porta aberta, mas a porta aberta é o próprio amigo. Esse amigo é Jesus. Nós estávamos nesta primeira condição. E às vezes em alguma situação da nossa vida, mesmo convertidos a Cristo Jesus, nós nos encontramos cansados, empoeirados deste mundo, às vezes machucados, às vezes tristes, cansados. A batalha neste mundo é cruel e muitos cristãos, eles se encontram em situações difíceis e eles vão precisar bater na porta desse amigo novamente. Esse amigo estará lá para abrir aquela porta. Esse amigo é Jesus. Você que é um cristão, você que tem Jesus, você está na frente de muitos porque você tem um amigo. Esse amigo é Jesus. Agora repare que esse segundo pedinte, que é o intercessor, também representa cada um de nós. Representa cada um de nós cristãos. Ele tem problema? Tem problema. Tem problema, mas ele está numa situação melhor do que o primeiro. Ele tem a sua casa, está lá junto com a sua família, ele já está alimentado, ele já está abrigado, ele está bem, ele está tranquilo. E esta é a situação de muitas pessoas salvas hoje, que está lá na sua casa, está tranquilo, ele está em paz, seus filhos estão bem, eles estão alimentados, totalmente protegidos. Mas pode ser que em algum momento, em alguma situação, não pode ajudar aquele que bateu na sua porta. Você pode ajudar até um ponto, mas não pode ajudar totalmente. O primeiro, ele estava numa condição difícil. O segundo, nem tanto. Ele não tem pão para dar para aquele ali. Não tinha, mas ele já estava alimentado. Mas ele já podia dar um descanso, podia lavar os pés, e provavelmente ele fez isso. Como cristãos, nós podemos ajudar alguns de nossos irmãos em muitas situações. Podendo dar uma palavra de amigo, um abraço
nós podemos chegar, ajudá-lo em muitas situações, podemos até ter um pão para oferecer para aquela pessoa, podemos lavar os seus pés, sim, podemos fazer muitas coisas, mas pode ser que você não consiga fazer tudo por aquela pessoa. É aí que entra, meus irmãos, o nosso papel de cristão. O nosso papel de cristão é que também somos necessitados, também precisamos de ajuda. Só que nós estamos numa situação melhor. Nós somos aqueles que estamos na brecha do muro. Nós estamos numa situação de intercessores, que podemos chegar até a presença do pai de família e bater na sua porta, ainda que seja meia-noite. Então, nós podemos chegar até a presença de Deus. E eu lembro você, meu irmão, é muito melhor você estar na posição do segundo pedinte que bate na casa do pai de família do que na situação do primeiro pedinte. O apóstolo Paulo lembra daquelas palavras de Jesus que ele disse: melhor coisa é dar do que receber. E a gente podendo oferecer, podendo ter alguma coisa para compartilhar, é muito melhor do que ter que receber alguma coisa. Eu, por exemplo, já tive na situação de ter que receber. Não que eu não tenha que receber hoje, mas hoje eu estou numa situação melhor do que eu já tive lá atrás. Por isso eu sei a diferença. Você não sabe? Então você louve a Deus todas as vezes que você puder ajudar alguém, de você ter condições para ajudar alguém. Porque a Bíblia nos lembra, não esqueça desse versículo, melhor coisa é dar do que receber. O importunado é Deus. Vejamos algumas coisas desse pai de família, também chamado de amigo, que é importunado. Ele é um pai de família, ele tem a sua casa. Não é Jesus que disse: na casa do meu pai há muitas moradas. Seus filhos estão descansados à sua volta. Não somos filhos do nosso Senhor? Ele sempre pensa em seus filhos. Ele não levanta, meus filhos já estão dormindo, ele está pensando nos seus filhos, e ele ajuda. No final lá, você vê na parábola que ele vai ajudar. Então esse homem importunado, ele representa o nosso Deus, representa a pessoa de Deus, que sempre pode nos ajudar, sempre. Aquele que todos podem recorrer até a sua santa presença. Então esse último que é importunado representa o nosso Deus. Mas mesmo assim você pode olhar na nossa parábola e ver que existe uma diferença entre esse pai importunado e Deus. Qual que é a diferença, pastor? Por exemplo, você vai olhar aqui na parábola, você vai ler assim, que o importunado, ele está dormindo. Ele estava lá meia-noite, ele está dormindo. No versículo 9, um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, não tenho que apresentar-lhe. Se ele respondendo lá de dentro disser: não me importunes, a porta está fechada, os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tos dar agora. Então, esse sujeito estava dormindo junto com a sua família. Há uma diferença com o nosso Deus. O nosso Deus, o Salmo 121 é muito claro sobre isso. O nosso Deus não dormita, o nosso Deus não dorme, o nosso Deus não dorme nunca. Ele não tosquenejará, ele não tem um lapso de sono, enquanto que esse aqui, ele estava na sua cama dormindo. O nosso Deus, ele não dorme nunca. O nosso amigo aqui que está sendo importunado, ele diz: não me importunes. Aqui tem uma diferença com Deus. Deus quer que você o importune. Deus quer que você peça. Veja o que está escrito no versículo 9. Pedir e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Deus está recomendando que você bata, que você busque, que você peça. Aqui ele diz: não me importunes,
mas Deus está dizendo para você, sim, pode me importunar. Você pode falar com Deus. Ele ordenou que você peça, que você busca, que você bata naquela porta. Ele diz aqui, o importunado, eu não posso me levantar agora. Ele está dizendo aqui, né? Eu estou com a porta fechada, meus filhos estão comigo na cama, quer dizer, eu estou deitado, eu não posso me levantar para dar esses pães. Diz o versículo 7. Então, com essa frase, eu não posso me levantar agora, é diferente de Deus. Porque se Deus não dorme nunca, Deus está de pé. O nosso Senhor Jesus Cristo nos lembra que o meu Pai trabalha até agora. Deus não parou. Deus está a trabalhar. Deus não está a dormir. Ele está sempre a trabalhar a nosso favor. Não importa a hora, não importa o lugar, não importa a condição, a mão do Senhor ela não está encolhida, diz o profeta Isaías. O ouvido do Senhor também, ele não está surdo. A mão não está encolhida a ponto de não poder salvar. O ouvido não está surdo a ponto de não poder ouvir. Então ele está sim, ele está atento e não desatento. Ele nunca vai dizer, não posso me levantar agora, porque ele já está de pé. E ele quer que você vá até ele e faça a sua oração. No fim dessa história, no versículo 13, é dito que, olha, sendo maus, sabei das boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o vosso Pai Celestial. Quanto mais dará. Isso mostra para nós que esse amigo último, o pai de família importunado, ele representa Deus, mas tudo que representa Deus é uma figura fraca. Essa aqui não pode ser diferente. É uma figura fraca também. Por isso Jesus nos lembra, é uma figura de Deus? É uma figura de Deus sim. Só que quanto mais o vosso Pai, ou seja, olha, o nosso Pai Celeste, ele não está dormindo, ele não se importa de ser importunado, ele não está a deitar, ele nunca vai dizer para você, agora não adianta você orar, que eu não vou poder atender. Se todas as pessoas numa igreja, vamos dizer que nós aqui na nossa igreja, na Nova Marília, nós tem culto que tem 100, 120, 140 pessoas. Se as 140 pessoas, num domingo à noite, estiver orando ao mesmo tempo para o nosso Deus, ele ouvirá as 140 orações. Ele nunca vai dizer, não me incomode, espera mais um pouquinho. Nunca ele vai dizer isso. Irmãos, vai chegando naquele tema que nós dissemos a princípio. Muitos têm uma impressão que Deus é um vizinho. E que Deus é um vizinho e ainda um vizinho chato. Deus, ele não é vizinho e nem é vizinho chato. Tem aquela experiência contada pelo sujeito que estava viajando com seu carro e furou um pneu. E como era de noite, escuro, ele viu a alguns metros à frente uma casa. Uma luzinha lá no fundo, ele falou assim, olha, naquela casa, né, eu posso pedir ajuda. Por quê? Porque quando furou o seu pneu, ele não tinha um macaco para levantar o carro. Então ele saiu do seu carro e foi caminhando até aquela luz, até aquela casa. No meio do caminho, ele ficou pensando, mas eu vou bater lá de noite, ele não me conhece, nem adianta andando pensando todas essas bobagens. Aí ele chegou na porta do sujeito, bateu na porta do sujeito, o sujeito abriu, mesmo sendo de noite. O senhor deseja alguma coisa? Olha, ele disse para o camarada, não preciso do seu macaco, pode ficar para ele. O camarada nem disse nada. Nem falou nada, mas ele tem tanta coisa na cabeça, ele já tinha colocado na cabeça dele que aquele camarada não ia emprestar, que aquele camarada não ia fazer nada.
E por isso, em vez de ele pedir um macaco emprestado, ele ofendeu a pessoa. Você pode engolir esse macaco aí que eu não preciso dele, né? Mas o camarada não tinha dito nada. Olha, eu estou dizendo essa história porque muitas pessoas pensam isso de Deus. Infelizmente, muitas pessoas não têm Deus como deveria. Tem Deus como um vizinho, e um vizinho chato. Quando a Lara ia nascer, estava grávida lá, a Valéria estava grávida da Lara, eu emprestei, eu tinha um Fusca velho, né? Tinha feito um negócio lá com o pastor Serginho, né? E o meu carro que eu dei para ele era pior ainda, era mais velho ainda. Naquele tempo a gente trocava um carro ruim por um pior por um ruim, né? É assim que funcionava lá. Aí eu peguei um Fusca lá, né? Fiquei com ele um tempo e emprestei para um amigo quando a Valéria estava para dar à luz, né? O camarada foi para uma viagem pequena, né? Uma cidade vizinha lá, Lucianópolis, pertinho de Galha. O carro não aguentou a viagem e fundiu o motor. Olha que coisa, né? Então eu fiquei sem o carro para levar a Valéria. E justamente naquela noite, ela teve as dores de parto e precisou levar ela lá para o hospital. E sem carro, sem nada. Mas eu tinha um bom vizinho. Eu tinha um vizinho que era muito bom. Eu saí de lá, fui lá no seu Carlos, da padaria, né? Que são pessoas maravilhosas. Deus já levou tanto o seu Carlos quanto a sua esposa. Ficaram lá os seus filhos, Osmar e os outros, mas eram pessoas maravilhosas, era como se fosse um pai. Aí ele me emprestou, era uma belina, sabe aquelas belina LDO, coisa fina, bonita, né? Aí eu fui levar. Eu não tinha medo de bater naquela porta, porque para mim aquilo não era um vizinho, era praticamente um pai. Veja o que Jesus diz no versículo 2 do capítulo 11. Ele disse: quando orardes, orareis assim: Pai nosso. Deus não é um vizinho, Deus não é um vizinho chato, Deus, Ele é um pai. Ele é nosso pai. O que Jesus está querendo mostrar para nós aqui é que muitas pessoas às vezes temem pedir uma oração, não verbalmente, mas emocionalmente, espiritualmente, no fundo da sua alma, ele não consegue enxergar Deus como pai. Ele enxerga Deus como um vizinho chato. Alguém que, se eu pedir alguma coisa, pode me negar. Se eu pedir alguma coisa, vai achar ruim comigo. Se eu pedir alguma coisa, pode ser que me fale uma bobagem. Não, não, não. Deus, Ele não é um vizinho chato. Deus é o nosso Pai. O Pai, Ele se sente feliz em poder ajudar o seu filho. É a alegria do Pai ajudar o filho. Os pais têm prazer nisso. Quer que vai tudo bem com o seu filho. Veja que diferença. Então o filho sábio, ele nunca vai ter medo de chegar na casa do pai e bater à meia-noite. Isso não acontece. Não vai acontecer com o filho sábio. O filho sábio, se o pai estiver morando do lado, ele não vai pedir para o vizinho, ele vai pedir para o seu próprio pai, se ele tiver uma necessidade. Então o nosso Pai é o nosso Pai celestial, é o nosso Deus todo-poderoso, e ele não pode ser visto como um vizinho chato. Um vizinho chato, ele pode até ser importunado. Agora o nosso Pai celestial, ele deseja ser importunado. Olha que interessante. Jesus, ele nos ensina através desta parábola a sermos ousados. Ousados sim, né? Pessoas que chegam até a presença de Deus, até a presença do Pai. Como esse homem se aproximou com ousadia do seu vizinho, então também nós podemos nos aproximar com ousadia na presença de Deus. Eu convido você, meu irmão, para abrir no livro de Hebreus, no capítulo 4 e versículo 16. Veja comigo o que o autor de Hebreus nos ensina. Podemos ler assim: acheguemo-nos, em outras palavras, vamos, acheguemo-nos, ou vamos, portanto, ousadamente.
ousadamente. Aquele primeiro foi ousado, de bater na porta e pedir pouso. O segundo foi mais ousado ainda, porque ele precisava só de pão. E ele bate na porta do seu amigo buscando pão. Essa palavra ousado, em algumas traduções do livro de Hebreus, no capítulo 4, versículo 16, em algumas traduções, a palavra ousado aí está traduzido por confiadamente, correto? Talvez é o seu caso, que em vez de estar escrito ousado, leria dessa forma: acheguemo-nos, portanto, confiadamente. É o que diz aqui o autor de Hebreus. Ele acrescenta: ao trono da graça, para que possamos obter misericórdia e encontrar graça. Obter misericórdia porque somos pecadores. Obter graça porque não só somos pecadores, mas somos pedintes neste mundo. Somos carentes de bênçãos, de dádivas celestiais. Então, o autor de Hebreus está nos animando a chegar ao trono da graça, para que possamos obter misericórdia e encontrar graça para ajudar em momentos de necessidade. Por que eu tenho que ir ao trono da graça? Para buscar misericórdia e graça em tempos de necessidade. Ajuda em tempos de necessidade. E que nós estamos vivendo hoje, amigo, meu irmão querido. Você aqui em Marília ou da onde for, veja, nossos irmãos em Manaus, aonde infelizmente agrava-se a enfermidade. E encontrar graça para ajudar em momentos de necessidade, em momentos de dor, em momentos de pranto, em momentos de choro. É o que Deus está dizendo. Repare como ele chama a santa presença de Deus. O trono da graça. O trono da graça. Você é convidado pelo próprio Deus a chegar no trono da graça. Repare que uma pessoa, se ela estivesse na Inglaterra e alguém chegasse nele e dissesse: olha, você está convidado a chegar no trono da rainha da Inglaterra. E você talvez você iria alegremente, porque você foi convidado a ir lá naquele trono. É o trono da Inglaterra, o trono do rei ou da rainha da Inglaterra, um troninho que para mim, por exemplo, não significa muita coisa, para eles pode ser que significa muito, mas estaríamos felizes por estar lá. Agora, nós somos convidados a entrar até a presença de Deus, a chegar ao trono da graça, o supremo trono do Deus Todo-Poderoso, soberano. Trono da graça que está para te deixar assim, te oferecer mais graça e misericórdia e ajuda em tempos de necessidade. Vai recusar? Não recuse. Nesse trono da graça, você pode colocar todas as suas necessidades, todas as suas lágrimas. Está triste? Está sofrendo? Está arrependido? Está com dor? Olha que trono maravilhoso. É o trono que você pode colocar as suas necessidades, você pode colocar as suas lágrimas lá. Suas lágrimas não serão derramadas nesse trono da graça em vão. O livro de Apocalipse diz que elas estão ajuntadas no odre do Senhor. Os nossos temores podem ser postos no trono da graça. Está com medo de alguma coisa? Está com medo do emprego que está ficando escasso? Está com medo do emprego porque vai perder o que perdeu? Está com medo de faltar dinheiro? Está com medo da Covid? Olha o trono da graça. Você pode levar até o Senhor os seus temores, os seus filhos. Você pode colocar os seus filhos no altar como fez Abraão, no trono da graça. Você pode colocar os seus pais. Meus pais estão de idade, temo pela enfermidade. Coloque no trono da graça. O seu trabalho, até essa praga da Covid,
Vamos colocar tudo no trono da graça. Eu vou ler novamente, Hebreus capítulo 4 e versículo 16. Acheguemo-nos, portanto, ousadamente, confiadamente ao trono da graça, para que possamos obter misericórdia e encontrar graça para ajudar em momentos de necessidade. Meu querido irmão, Deus gosta de ouvir você, você quer falar e Ele quer ouvir. Deus, Ele tem prazer que você chegue até a sua santa presença. Ele espera que você venha a Ele a qualquer hora, em qualquer lugar, qualquer momento do dia, qualquer pedido. Ele nunca está ocupado para te ouvir. Considere a onipotência de Deus. Sim, considere, Ele é todo-poderoso. Ele pode ouvir todos os pedidos seus e todos os pedidos juntos de todos, porque Ele é todo-poderoso, com perfeita clareza, com perfeito entendimento, e Ele vai fazer o que é melhor para cada um. Olha que coisa maravilhosa. Então, Deus gosta de ouvir, você precisa falar e Ele quer te ouvir. Portanto, faça o mesmo que Davi. Quero ler o último versículo de hoje e vamos estar terminando a pregação com esse versículo. Minha voz ouvirá de manhã, ó Senhor. Salmo capítulo 5 e versículo 3. Desculpe. Minha voz ouvirás de manhã, ó Senhor. Te apresento a minha oração e fico esperando. É assim a sua vida? Você chega até o altar do Senhor, na presença de Deus, no trono da graça. Você chega de manhã, você apresenta suas orações a Ele de manhã, apresenta, você fica esperando, espere. Na próxima semana, na próxima quarta-feira, nós estaremos falando sobre a expectativa da oração. Amém?